Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Joyce, mais conhecida nos grupos de perfumes como JC Gali, e hoje eu vou trazer a resenha desse perfume aqui maravilhoso, que é o Strigoi, que é da Coven, em parceria com a Rede Vamp. A Rede Vamp, ela foi fundada pelo Lord A no finalzinho dos anos 90, tá? Houve um aval da comunidade vampírica lá dos Estados Unidos, que é a fundadora desse universo, vamos dizer assim, no sentido espiritual, tá? Não no sentido cultural, no sentido espiritual, no sentido místico, eles fundaram lá nos Estados Unidos no final dos anos 70 e com o aval deles o Lord A trouxe essas informações, né, dessa comunidade para cá. Então ele fundou a Rede Vamp e fundou o Círculo Strigoi. O Círculo Strigoi é uma comunidade, uma sociedade discreta, tá? Que visa estudar o ocultismo, o misticismo, a espiritualidade, tudo relacionado ao vampirismo. Então eles falam, né, eles resumem esse monte de coisa que eu falei para vocês como cosmovisão vampírica. Então, eles formam esse grupo, eles têm a comunidade, eles, né, ele é o rei, ela é a rainha, também foram coroados de acordo com essa comunidade nos Estados Unidos, que eu falei para vocês, que é a rainha Chandra, que é lindíssima. Então, eles trazem, né, esse mundo mais espiritual do vampirismo. Uma curiosidade rápida a respeito do nome, tá? Strigoi. O nome Strigoi deriva do folclore romeno. Então foi a partir desse folclore que surgiram os vampiros contemporâneos, né? Mais ou menos essa cultura contemporânea veio dos primórdios do folclore romeno, em que tem dois tipos de Strigoi, né? Para vocês entenderem, tem o Strigoi vivo, segundo a cultura, e o Strigoi morto, que seria uma pessoa que foi amaldiçoada por diversos motivos, pode ter sido bruxaria, pode ter sido infidelidade, tem uma série de coisas, não casou, enfim, tinha uma série de regras para você se tornar um Strigoi quando você morresse. Então, o Strigoi que morre, né, depois que morre se transforma em Strigoi, ele saía do caixão e saía atormentando as pessoas e tomando o sangue delas. E o Strigoi vivo, que é mais ou menos, tá? Não que o Lord já disse isso, ele não disse isso, isso é uma subjeção minha. O Strigoi vivo eu acredito que é o que chega mais próximo do vampirismo real, tá? Porque é um ser humano com poderes mágicos. Então eu enxergo justamente a sociedade do Lord A com essa vertente aí desse folclore, né, do romeno que fala do Strigoi vivo com poderes mágicos, e é o que eles buscam. Então eles buscam encontrar através dessa cosmovisão vampírica resoluções para questões do dia a dia, fortalecimento espiritual e assim por diante, tá? Eles também se apegam bastante em questão estética, tanto é que todos eles são super elegantes. Se vocês verem alguma entrevista com o Lord A, algum podcast, tanto ele quanto a Rainha Chandra estão sempre muito bem vestidos, muito elegantes, assim. Eu acho muito legal essa estética deles, porque fica realmente parecendo um vampiro. Eles ficam realmente caracterizados como vampiros, assim, com aquela elegância dos vampiros que a gente vê na Anne Rice, né, nas obras dela. Então, eles caracterizam muito isso e eles levam isso como filosofia de vida, o que é bem bacana. Então, vamos falar sobre o perfume, né? Depois que eu dei essa resumidinha para vocês. Esse perfume aqui, o Strigoi, ele é inspirado no Jo Malone, que é o English Pear e Phrygia, tá? Ele é inspirado nesse perfume da Jo Malone. Então, assim, o perfume da Jo Malone, esse perfume em si, ele é bastante conhecido no olfato brasileiro, porque ele foi bastante copiado, vamos dizer assim, né? Então a gente sente bastante o cheiro dele em algumas perfumarias por aí. A gente vê ele, por exemplo, bem discreto no perfume Elisée da Boticário. Eu tenho certeza, a Boticário nunca vai admitir isso, mas eu tenho certeza que a Boticário bebeu da fonte do Jo Malone, porque são muito parecidos, tá?
Mas, como vocês já sabem, que eu sempre conto para vocês, a Dani, né, da Coven, ela nunca faz o perfume exatamente idêntico. Ela sempre põe ali um toquezinho próprio dela, né, que acaba se tornando uma característica da Coven, então acaba se tornando um pouquinho autoral, não fica tão idêntico à inspiração, tá? Então eu vou borrifar aqui. Ah, tem um comentário aqui, ó. Como a Dani, ela é sempre muito caprichosa, né? Ela tem muito atenção aos detalhes. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou chacoalhar de levinho para ver se eu consigo mostrar. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar porque a luz não tá ajudando, mas eu acho que vocês conseguiram ver aí um pouquinho o brilho dourado, tá? Aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Porque, olha, eu acho que a Dani foi sensacional quando ela juntou o líquido preto com esse pó dourado. Porque ele traz pra gente aquela sensação do glamour vampírico, sabe? Aquela coisa que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, que tanto o Lord A quanto a Rainha Chandra fazem, né? Que eles têm realmente uma aparência de bastante requinte, bastante elegante. Então, o perfume ele traz essa elegância. Eu achei sensacional isso, porque ele traz essa elegância que os vampiros, no caso, né, trazem pra gente ao vê-los. Então, eu achei sensacional. O borrifador também, ele é de um capricho, assim, ele é um dourado meio fosco, tá? Então ele é muito legal também, eu achei muito bonito. Aqui a letra, né, ela é em alto relevo, então aqui tá escrito Redvamp Coven e diz que é uma versão parfum de 100 ml, tá? Então eu já borrifei aqui, vou falar para vocês. Quando o perfume sai, a primeira coisa que eu sinto nele é uma nota cítrica, tá? Eu sinto bastante a nota cítrica e eu sinto bastante a pera, mas é uma pera assim bem suculenta, bem, sabe aquela pera bem aquosa, sabe? Que tem bastante água, que você morde assim, chega a escorrer líquido pela boca. Então, parece que eu tô mastigando essa pera. Eu tô com essa sensação. Aquela pera portuguesa, sabe? Que é mais pintadinha, eu tô sentindo o cheiro dela. Então, eu sinto algo cítrico, sinto o cheiro da pera e sinto um pouquinho de melão, que dá uma abertura para o perfume, tá? Ele dá uma abertura para o perfume, mas ele não deixa o perfume aquático, porque melão, ele tem a tendência a deixar os perfumes aquáticos. Mas nesse caso, não, ele não fica nem um pouco aquático, pelo menos não na minha pele, tá? Vou deixar isso bem claro, porque às vezes, em algumas pessoas, ele pode ficar mais aquático. E aí depois eu começo a sentir a rosa, que ela vai surgindo de uma forma assim maravilhosa. A impressão que eu tenho é que eu tô passando por um canteiro de rosas, assim, sabe aquelas rosas bem frescas que estão úmidas pelo orvalho da madrugada? Sabe esse cheiro, assim, bem forte de rosas? Eu tô sentindo esse cheiro. Inclusive, eu tenho uma roseira aqui no meu quintal que tem exatamente o cheiro dessa rosa do perfume do Strigoi. Exatamente. Aí, depois, né, eu sinto um pouquinho da frésia. Gente, a frésia, vamos lá, é uma flor branca que ela tem um cheiro um pouco aberto, ela tem um cheiro um pouco cremoso, tá? Como se fosse um cheiro de hidratante. Não sei se vocês conseguem entender. Ele me lembra, ele tem o cremoso de um hidratante. Então ele tem um cheiro cremoso, levemente cítrico, tá? Levemente cítrico, levemente verde. Quando eu falo verde, não é verde de grama, tá? Mas é um verde como se fosse caule de planta cortada. Então a fresa ela é um pouco essa mistura do cremoso, tá? Cremoso de hidratante, um tiquinho cítrico e esse cheiro verde de talo de flores quebradas, né? Que eu comentei com vocês. Então eu sinto bastante a frésia misturado com a rosa, ainda a pera bastante suculenta, tá?
Sinto ela bastante suculenta. E depois vai entrando patchouli, tá? O patchouli ele vai ficando cada vez mais intenso. É como se fosse um vampiro o patchouli, porque ele vai chegando discretamente, vai chegando no seu pescoço e quando você menos espera, ele te ataca, vamos dizer assim. Então ele tem esse cheiro maravilhoso assim do patchouli, tá? Não é um patchouli terroso, é um patchouli um pouquinho mais sofisticado, não é aquele patchouli bruto, né, que a gente vê na natureza, aquele cheiro de terra bem forte que ele tem. Muito pelo contrário. Aqui nesse caso, o patchouli dá uma fechada no perfume, que começa aberto, que eu comentei com vocês, e ele vai fechando. Então, o patchouli dá uma tonalidade amadeirada para o perfume, porque ele lembra, né, a maneira como ele está trabalhado aqui, ele remete um pouco a madeira mesmo, né, a maneira como ele foi trabalhada nesse perfume, e eu acho que é aqui que está a diferença da Coven em relação ao Jo Malone. Eu acho que a Dani deu alguma trabalhada aí nesse patchouli, que ele tá diferente, ele tá mais fechado, ele tá mais sofisticado, porque o Jo Malone tradicional, gente, ele é bem aberto, ele é bem alegre, ele é bem primaveril, vamos dizer assim, tá? O Jo Malone tradicional. Esse daqui não. Esse daqui ele começa com esse jeito aberto do Jo Malone e com o passar do tempo estrigou e vai fechando, que eu achei sensacional essa transformação do perfume, tá? Então ele depois vai aparecendo o ruibarbo, que eu sinto quase nada de ruibarbo, tá? Como eu já comentei com vocês em resenhas anteriores, o ruibarbo é uma nota muito perceptível para mim, porque fez muita parte da minha infância. Minha mãe me dava muito chá de ruibarbo quando eu era pequena. Mas aqui eu não sinto tanto, eu não sinto tanto. Tem um tiquinho terroso do ruibarbo, mas assim, é uma coisa bem discreta, não é nada que impacte, que chame atenção, assim, por exemplo, como o Hit Hit da Nina, né, da Nina Hit. O Hit Hit, ele tem muito ruibarbo. E aqui não, aqui ele é mais equilibrado, ele não é tão escancarado como no Hit Hit, por exemplo, tá? E depois ele vai ficando levemente almiscarado e ambarado. Então, assim, ó, uma comparação entre o Jo Malone e o Strigoi. O Strigoi, a sensação que eu tenho é que eu estou andando num jardim, tá? Essa é a sensação que eu tenho. Que eu estou andando num jardim muito florido, com muitas flores, numa noite de lua cheia, e eu me perco nesse jardim, tá? Como se fosse um labirinto. Sabe o labirinto daquele filme Perfume, a história de um assassino? Então, ele começa a perseguir a filha lá, acho que de um. Eu não lembro agora, mas ele começa a seguir uma moça e ele vai andando ali no labirinto que tem no palácio, um labirinto natural, e ele vai perseguindo ela. Só que no final, nesse caso, dessa vez, ele não consegue pegar ela, né? Não vou dar spoiler aqui, pelo amor de Deus. Pra quem não assistiu o filme Perfume, assistam, que é maravilhoso. Mas então eu tenho a sensação de que eu tô num jardim como se fosse do filme O Perfume. Como se eu estivesse andando num labirinto, né, de plantas naturais com muitas rosas numa noite de lua cheia. Por que, Joyce, noite de lua cheia? Primeiro, porque eu amo a lua, tá? E segundo, porque por conta do patchouli, ele dá um ar de mistério pro Strigoi, ele dá um ar meio obscuro pro Strigoi. Então, me remete à noite, me remete a mistério, me remete à lua cheia. Então, essa mistura, sabe? Essa junção do meu medo, por exemplo, de estar perdida ali nesse jardim, com o cheiro das rosas, com o cheiro da noite, que tem aquele mistério, aquela coisa toda, o cheiro da terra que eu tô pisando, tudo isso me remete ao Strigoi. Então, gente, é um perfume sensacional. Eu sei que assim, eu usei ele algumas vezes, né? Porque antes de eu fazer a resenha, eu sempre vou testando ele antes para ver questão de fixação, projeção, a durabilidade dele. E assim, eu me apaixonei por ele. Tanto que ele vem cheio, tá?
ele vem cheio, é que eu já usei isso até aqui. Então eu fiquei viciada nele e a Dani comentou comigo que esse também é um dos perfumes favoritos do Lorde A. Eu considero bastante sem gênero, tá? Não considero ele feminino. Para mim ele é sem gênero total, assim. Tanto homens quanto mulheres podem usar. No entanto, eu acho que em homens ele fica com um ar mais sofisticado, porque ele, por ele ser inusitado e ele ter essas nuances que eu falei para vocês, eu acho que em homens ele vai ficar mais interessante. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá? Ele é bem oleosinho, ele dura muito, muito, porque no dia que eu usei, eu coloquei ele 4:30 da manhã, era 3 horas da tarde e eu ainda sentia o cheiro dele em mim, tá? Ele também projeta bastante, até por conta dessa saída mais aberta que eu comentei com vocês. Então ele projeta bastante, assim, 3 horas fácil. Passa de 3 horas. Pode ter certeza que passa de 3 horas. Então ele fixa assim de forma divina, exala de forma divina, projeta de forma divina. É um perfume assim maravilhoso, muito gostoso. Recomendo, né, quem quiser aí comprar o kitzinho de amostrinhas da Dani lá na Coven, recomendo pedir o Strigoi. Eu acho que vocês vão se apaixonar, mas lembrando que você tem que gostar do cheiro da frésia, que é o que eu expliquei para vocês, esse cheiro que remete um pouco a hidratante, vamos dizer assim. Você tem que gostar um pouco de rosas e você tem que gostar desse ar de mistério que eu comentei, que é o ar que o patchouli passa, tá? Esse ar fechado, esse ar de madeira, levemente terroso. Levemente, não é nada escancarado, tá bom? Gente, eu super estendi com a resenha, mas vocês sabem o meu amor por vampiros, o meu amor por essa cultura. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da resenha. Se você já tem o Strigoi, comenta aí embaixo, fala o que você acha dele, qual foi sua reação quando você sentiu o cheiro dele. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, gente, por favor. Vamos aumentar esse canal aí, levar para mais pessoas, até porque não tem praticamente ninguém com conhecimento em perfumaria que fale de perfumes góticos. Eu acho isso um absurdo. Então, passa essa informação para quem você conhece, para quem curte essa cultura, para quem gosta de vampiros. Compartilhe o vídeo, se inscreve no meu canal, vou deixar aí nos comentários, na descrição do vídeo, vou deixar o site da Coven, eu vou deixar o Instagram do Lorde A, quem tiver interessado, o Instagram da Rede Vamp, e eu vou deixar o meu Instagram também, porque se caso você não me seguir lá no Instagram, me segue que de vez em quando eu faço umas baguncinhas lá no meu perfil, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, um beijão e até a próxima resenha.